Mas parece que agora a gente está vendo a luz no fim do túnel, né, Pitório? E aí, quero te ouvir sobre isso. Conversamos há pouco com o doutor Daniel Toledo e ele defende a ideia que Elon Musk não vai parar. Agora tem o parlamento, o Congresso americano querendo discutir o assunto. Ontem o Parlamento Europeu tomou ciência do que está acontecendo. Diz que na Europa é o assunto porque Elon Musk entrou na parada, Didi. Pois é, duas coisas. Primeiro que eu tive a curiosidade de ver quantas pessoas olham os tweets do Elon Musk, né? Eu fui lá dar uma olhadinha assim para ver quantas pessoas visualizam as postagens dele. Bom, só para você ter uma ideia, aqui tinha menos gente vendo, tinha 40 milhões de visualizações. A menor, 40 milhões de visualizações. A maior passava de 180 milhões de visualizações. Então você vê que é um cara que quando ele fala, o mundo escuta. Quando ele dá um espirro, o mundo quer saber o que aconteceu com Elon Musk. O homem é um fenômeno na internet, né? Além de ser o dono do Twitter, tem essa cabeça brilhante aí do Starlink, SpaceX, Tesla, PayPal, tudo isso tem o dedo dele. E muita gente ignorante diz o seguinte, principalmente da esquerda, para tentar desqualificar um gênio da raça que é o cara, né? Ah, ele é só o dono. Não, irmão. Ele não é só o dono, não. Ele dá pitaco nas empresas dele, pitacos importantes no desenvolvimento de foguete, por exemplo, do carro elétrico, né? De satélite. O cara é um gênio, meu irmão. Fazer o quê? Ô, Didi, o cara é um gênio. Ô, Didi. Oi. Ele é só o dono. Só isso. Só o dono. Só isso. Não, mas, a história do cara começa que aos 12 anos ele constrói um videogame e vende o videogame. Entendeu? O cara é muito fora da curva. É outra realidade. Pois não. Eu queria fazer uma pergunta. A mesma pergunta que eu fiz pro Dr. Daniel, eu queria fazer pro Didi. O Didi tá ligado em tudo aí, 24 horas por dia, né, Didi? Didi, você acha que ele já conseguiu, o Elon Musk já conseguiu o objetivo de dar publicidade ao mundo? Ou você acha que esse cara tá com bala na agulha mesmo, ele vai pagar para ver até onde o Xandão aguenta? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente não viu da missa nem a metade. A gente não viu da missa nem um terço, como já falam, né? Da missa nem um terço. Vamos lá. Ele vai voltar atrás? Claro que não. Por que um homem na estatura dele, na posição dele, voltaria atrás brigando com um juiz de uma república bananeira? Porque para a Europa e para os Estados Unidos é isso que a gente é. A gente não tem a menor importância no cenário geopolítico estratégico mundial, a não ser levando em consideração que nós somos a fazenda do mundo. Ok, tudo bem. Aí é um fato que nós temos um certo poder de barganha. Fora isso, Brasil é república bananeira, cara. É assim que a gente é visto lá fora, infelizmente. Estávamos no rumo certo com o presidente Bolsonaro e com Paulo Guedes. Hoje em dia a gente está vendo aí qual é a diferença do Brasil para a Venezuela, como disse o Gustavo Gaia, no Parlamento Europeu. Todas as instituições da Venezuela estão lá funcionando. Suprema Corte, Congresso Nacional, tem deputado, tem eleição. E a Venezuela é democracia por causa disso? Não. Então, assim, o Elon Musk, como eu estava dizendo antes, é um cara, como disse Pitoli, fora da curva, bicho. Fora da curva. Ele não entra em bola dividida. Enquanto a gente aqui no Brasil está pensando na próxima casinha, ele já pensou nas 10 casinhas na frente. O que é que a Suprema Corte vai fazer de um lado para ele pensar 3 casas na frente, etc e tal. Então, duas coisas. Primeiro, que eu acho que nesse embate, eu não vou ficar dando nomes, mas vocês vão entender, um lado agiu com o cérebro, outro lado agiu com o fígado. Todo mundo sabe quais são os lados que eu estou me referindo. Então, quando você age com o fígado, geralmente você tende a errar, e é o que a gente está vendo. Didi. E o outro lado é o seguinte, deixa eu só rapidinho... Claro. Por outro lado, ele chegou numa posição tal que se ele chega assim, por exemplo, daqui a uma semana dizer pegadinha do malandro, não era bem isso, para mim já está tudo certo, ele vai queimar o filme. Então eu acho que ele vai colocar todos os funcionários em segurança, depois que todo mundo tiver em segurança, ele vai jogar o barro no ventilador, meu irmão. Ele não é homem de andar para trás, não. Aliás, ele inventou o foguete que dá ré.
mas ele não vai dar ré nesse quesito aí. Então, eu acho que ele queimaria o filme mundialmente. O mundo hoje está olhando o Brasil, graças a quem? A Elon Musk, que fez em um tweet mais do que o Congresso Nacional inteiro junto, pese os esforços de bons deputados que a gente tem lá. Então, não acho que ele vai voltar atrás, acho que ele já previu tudo o que vai acontecer. Ele previu o que ia acontecer com a Starlink aqui no Brasil. Provavelmente vão cortar os meus satélites lá na Amazônia, não tem problema, já pensei na frente, vou fazer isso. Vocês vão cortar? Eu vou dar de graça. Outra coisa, se cortar, tem cláusula lá, meu amigo, de quebra de contrato. É claro que tem. Quando você aluga um apartamento, tem a quebra do contrato. Por que você vai botar 40 satélites e não vai ter quebra de contrato? Então, tá tudo esquematizado, ele já pensou em tudo, cara. Ele já pensou em tudo. Esse cara é um gênio. Como diz no Nordeste, né? O miserável é um gênio. Agora, Didi, tem uma análise feita pelo Alan dos Santos que me chamou bastante atenção, que é a seguinte, já fiz essa ponderação aqui hoje, mas quero te ouvir, quero ouvir o Bogo também. Ele começa, Moraes, ficar muito pesado para o sistema. E o sistema precisa continuar a andar. Porque o sistema não vai parar. Veja, essa é só uma de quantas batalhas teremos pela frente. O que a gente ainda tem para vencer diante de tudo que foi construído ao longo dos últimos 90 anos. Voltando a 1933, Escola de Frankfurt, enfim, tudo que a gente viu de lá para cá. Você acha que é derrotar um membro de uma corte, de uma República das Bananeiras, que está resolvido o problema? Não é. Mas vejo eu que o próprio sistema pode querer resolver essa situação, porque está ficando pesada essa mala aí, Didi. Meu amigo, você foi no X da questão, eu concordo com a sua análise, concordo com a análise do Alan dos Santos pelo seguinte, vamos lá, o sistema está todo azeitado, né? A máquina está andando direitinho para o lado que eles querem. Aí tem uma peça que está dando defeito, essa peça está travando as engrenagens, essa peça foi importante até o capítulo 2, no capítulo 3 ela já está começando a dar problema. Meu amigo, o sistema não tem o menor pudor em se livrar de quem dá problema. Está aí o próprio Lula que foi preso, a própria Dilma que foi empichada, o Collor que foi empichado. Então, quando alguma peça dá problema para o sistema tira a peça para que tudo continue como dantes no quartel de Abrantes. Vou lhe dar um exemplo. Ontem, a senhorita Andréa Sadi, ou Sadi, sei lá da Globo News, ela botou no Twitter o seguinte... esse caso do Elon Musk não é para o governo se meter. Isso é caso de polícia, é caso de justiça. Como quem diz assim, painho, saia dessa, Lula, saia dessa roubada. Isso aí vai terminar chamuscando você. Deixa o pepino lá para a Suprema Corte, que é problema deles. Ou seja, a própria velha mídia já começa a perceber que tem uma engrenagem aí que está dando problema. Eu nunca vi Andréa Sadi agir assim, então, nunca vi a Globo agir assim. Ô Didi, só vou te interromper e te devolver. Mas também precisamos lembrar o seguinte, eles estão de mãos dadas. E se a gente usa a célebre frase para nós que somos leais, um para com o outro, quem está junto, está junto. Ontem Gilmar Mendes já entrou na defesa do Alexandre de Moraes, Lula já entrou na defesa do Alexandre de Moraes. É o quem está junto, Didi. Rapaz, quem está junto, funciona pra gente. Para gente que tem, eu quero usar bem as palavras, medir bem as palavras, para nós que temos outros valores, digamos assim. Para uma galera que tem valores bem distintos do nosso, palavra não quer dizer nada. Hoje eu estou dando tapinha nas suas costas, mas se meu negócio for por água abaixo, eu vou te apunhalar amanhã. Outra coisa, se o Brasil sofrer sanções, porque o futuro a Deus pertence, ninguém sabe. Em último grau, pode ser que haja algum tipo de sanção para o Brasil. Você vai querer ver o sistema perder bilhões e bilhões de reais, não poder frequentar mais sua casa de Miami, não poder frequentar mais o seu apartamento em Nova York, os seus bens todos congelados nos Estados Unidos por causa de uma peça, por causa de uma pecinha. Cara,
É isso que eu disse para você aqui no início do nosso papo. Estamos vendo a luz no fim do túnel, e graças a um estrangeiro. Mas a luz está lá, a gente não tinha nem luz. O nosso túnel estava todo escuro. A gente estava aqui batendo cabeça todo dia, eu, você, doutor Borgo, todo mundo perguntava, porra, quando é que isso vai terminar, quando é que isso vai terminar? A gente ainda não sabe quando vai terminar. Isso é muito cedo ainda para dizer que vai terminar amanhã, daqui a 1 ano, ou 2 anos, ou 6 meses. Mas a gente está vendo a luz no fim do túnel. Hoje, o Brasil é visto como uma república bananeira ditatorial. Não tem mais volta. É como o vidro, um copo que quebrou. Você pode até colar, mas ele vai ficar todo rachadinho ali. Você vai ver as rachaduras. Então, é muito importante isso que o Elon Musk está fazendo, que os nossos deputados estão fazendo lá nos Estados Unidos, agora no Parlamento Europeu, denunciando a situação ditatorial que a gente vive no Brasil. Então, bicho, não tem mais volta. Não tem mais volta. O Brasil hoje começa de fato a ser visto, onde importa, que é a Europa e Estados Unidos, como um país da ditadura, onde existem presos políticos, onde tem gente desmonetizada, jornalista com passaporte retido, Didi com conta bloqueada, um bocado de gente com conta bloqueada, enfim, eu, exilado político, vários outros, doutora Alan dos Santos, exilado político, doutora Ludmila Lins, exilada política. Então tem uma galera mesmo, uma galera que pode corroborar com toda essa narrativa que está sendo colocada, narrativa verdadeira que está sendo colocada para o exterior. Então a gente começa a ver sim, e olha só, Vitória, a gente ainda nem viu os documentos do cara, pô. Nem saíram os documentos do Elon Musk. Imagine na hora que sair. E outra, se tiver qualquer implicação que, por mínimo que possa acontecer, doutor Borgo pode falar muito melhor, até gostaria de ouvi-lo, qualquer implicação de algum funcionário estrangeiro envolvido com esses caras aqui, quem vai julgar é lá mesmo. Não é a Suprema Corte do Brasil, não. Quem vai julgar é a Suprema Corte ou os juízes americanos. E lá a justiça funciona, né, brother? E aí, por isso que eu falei que pode vir embargo, pode ser que as pessoas sejam proibidas de fazer negócios com outras empresas lá. E aí, a pecinha que está dando defeito, por mais tapinha nas costas que o Gilmar Mendes dê, que o Lula dê, ninguém vai pular na cova, não. Todo mundo carrega o caixão, mas ninguém pula na cova. Fala, Borgo. Tem duas situações. Os funcionários que trabalham no X, né, que são brasileiros, tá? Esse aí pode sofrer uma sanção do Alexandre de Moraes com prisão, enfim, com essa perseguição. Por isso que ele está protegendo. Agora, o funcionário dele lá, que for cidadão americano, se o Alexandre de Moraes prender, passa a ser um problema de Estado. Por enquanto é um problema é uma questão do Elon Musk com o Alexandre de Moraes. É óbvio, todas as consequências. Mas a partir do momento que prender um cidadão americano por crime de opinião, aí passa a ser um problema do Estado americano. Mas, doutor, desculpe te interromper, doutor, claro. Desculpe te interromper, mas a gente está olhando aí apenas pela ótica da empresa Twitter. Eu não estou olhando apenas por essa ótica. Eu estou olhando, segundo Elon Musk, vamos botar aqui bem direitinho, vamos colocar tudo na condicional, no campo das hipóteses, se o que ele está dizendo, que houve interferência da Suprema Corte para... eu nem sei se eu posso falar isso aqui, Pitroli. Acho que é melhor não, né? Bom, Didi... são termos que a gente precisa tomar cuidado, porque a gente está... Didi, melhor não. A questão é a seguinte, olha a que ponto a gente chegou. Como você disse, é a República das Bananas. Os Estados Unidos, a Europa, tá andando se o Brasil tem ditadura, se tem democracia ou se não tem. Eles não estão nem aí com isso. Eles estão preocupados o seguinte, o vínculo, a aproximação do Brasil com o Irã, criticando Israel, aproximação com a China, com o Putin, isso eles estão preocupados. Então eu acredito, lá no fundo, que isso aí na verdade é uma grande cortina de fumaça para dar um freio. Falar, ó, chega. Lembrando que Saddam Hussein, Osama Bin Laden e Omar Gaddafi também eram cria da CIA, né? Própria análise do Alan. A hora que tentaram andar sozinho, querer dar um passo maior do que a perna, a gente sabe o que aconteceu. Concordo com você. É isso mesmo. E é isso, se eu acho que se tiver envolvimento, vamos supor assim, de alguma agência estrangeira no Brasil, para algum tipo de interferência
Aí, se isso restar provado, aí a corte é lá nos Estados Unidos, amigo, não é aqui mais não. E aí o bicho pode pegar.